5 dias antes da rendição da Alemanha, uma mensagem codificada foi enviada do coração arruinado do Terceiro Reich. A transmissão agradecia por informações de operações de mineração soviéticas e perguntava sobre pertences deixados em Hamburgo anos antes. A Abwehr alemã estava se comunicando com seu agente 3725, codinome Leonard. Para eles, ele era um dos seus agentes mais confiáveis na Grã-Bretanha. Mas, sem saber, estavam conversando com um agente duplo. O que os alemães celebravam como seu maior triunfo de inteligência foi, durante quase toda a guerra, uma obra-prima da contra-espionagem aliada. Ele foi um homem cujo sucesso salvou milhares de vidas aliadas, desviou operações militares alemãs e contribuiu para uma das campanhas de engano mais sofisticadas da história da inteligência. Esta é a história de Wolf Schmidt, ou Agente Tate, um trabalhador colonial dinamarquês sem dinheiro que se tornou um dos ativos de inteligência mais valiosos da Grã-Bretanha e ajudou a mudar o rumo da guerra. Vivemos em um mundo de vigilância online cada vez maior por grandes corporações e governos. Técnicas de vigilância que antigamente eram usadas apenas contra agentes inimigos, agora estão sendo aplicadas contra pessoas comuns, como você e eu todos os dias. É por isso que eu uso o patrocinador do vídeo de hoje, acesso privado à internet com apenas um clique. O Private Internet Access cria um túnel criptografado para meu tráfego, oculta meu IP e roteia minha conexão por um de seus servidores, em 91 países, tornando minha vida online completamente privada. Pesquisando em arquivos desclassificados ou em uma cafeteria, provedores de internet e hackers não veem minhas atividades nem roubam meus dados. A Private Internet Access tem política comprovada de não registrar logs, não coleta informações sobre você e não pode fornecer dados que não possui. Com uma assinatura, posso proteger dispositivos ilimitados, do meu PC ao notebook e ao celular. Como bônus, você pode usar a Private Internet Access para desbloquear todas as bibliotecas dos seus serviços de streaming. Para acessar conteúdos restritos geograficamente, use como exemplo o documentário Black Files Declassified, disponível apenas nos Estados Unidos da América via Private Internet Access. Escolha um servidor dos Estados Unidos da América, pegue a pipoca e aproveite. Agora mesmo você pode conseguir 83% de desconto no Private Internet Access pelo meu link abaixo. São só R$ 2,03 mensais com 4 meses grátis. Também há garantia de devolução em 30 dias, tornando as ofertas sem riscos. Recupere sua privacidade online e clique no link na descrição para aproveitar a oferta. Obrigado à Private Internet Access por patrocinar este vídeo. Wolf Dietrich Christians Schmidt nasceu em 7 de dezembro de 1911 em uma pequena cidade na costa leste do sul da Jutlândia, North Schleswig, Dinamarca. Após perder a mãe aos 8 anos, foi criado por seu rígido pai alemão. Diferente dos irmãos altos e de cabelos claros, Wolf era pequeno e tinha traços escuros, o que na cidade dinamarquesa, que mais tarde se tornaria um reduto nazista, era motivo de desaprovação paterna. Seu pai queria que ele fosse fazendeiro e o enviou para uma escola agrícola, que virou mais trabalho pesado do que estudo. Após discutir com o pai, ele foi enviado para uma escola de equitação na Alemanha, onde passou 6 meses aprimorando suas habilidades de montaria e condução de carruagens. Em 1931, Wolf foi convocado para o exército dinamarquês e tinha a ambição de um dia se tornar oficial. Seu sonho foi destruído quando seu pai o proibiu de seguir uma carreira militar. Em vez disso, em 1933, ele acabou trabalhando por 3 anos em uma fazenda de propriedade dinamarquesa na Argentina. Em outubro de 1936, após estudar agronomia por um breve período na Universidade de Berlim, ele desafiou a vontade do pai ao se inscrever para trabalhar em plantações de banana nos Camarões. Na África, era uma condição para o emprego que ele fosse membro do Partido Nazista Dinamarquês, e ele prontamente se inscreveu. O começo da Segunda Guerra Mundial, em setembro de 1939, interrompeu sua vida nos Camarões. Em 13 de março de 1940,
Wolf Schmitz deixou a África com destino à Alemanha. Wolf Schmitz chegou frustrado e sem dinheiro a Hamburgo. Os 800 Reichsmarks que lhe eram devidos pelo trabalho nas plantações foram confiscados pelo governo nazista. Por ser dinamarquês e devido às condições de guerra, ele foi obrigado a se registrar no escritório de imigração. Esse foi um momento crucial, pois foi lá que ele foi apresentado ao Dr. Scholz, que na verdade era o tenente Hackried da Abwehr. Quando Schmidt e o Dr. Scholz se encontraram no Hotel Phoenix, o Dr. Schultz pouco se interessou pelas viagens exóticas de Wolf, focando nas observações dele sobre portos e no potencial de coleta de informações. Wolf Schmidt concordou em trabalhar oficialmente para uma empresa em Copenhague, permitindo-lhe viajar por toda a Europa. Suas primeiras missões para relatar as condições de alimentação, economia e moral na Inglaterra e Dinamarca foram canceladas após a Alemanha invadir a Dinamarca em 9 de abril de 1940. Então, o Dr. Schultz propôs um trabalho ainda mais importante, exigindo que os novos recrutas se infiltrassem na Grã-Bretanha. Quando Wolf hesitou, sentindo o perigo dessa missão, Scholz o lembrou sutilmente sobre sua dívida crescente. Sem muitas opções, Wolf aceita a missão e passa por intensa preparação com o agente sueco Gösta Karoli para se tornar espião. Ele passou por um treinamento rigoroso em código Morse, cifras, radiotelegrafia, meteorologia e leitura de mapas. O instrutor deles os treinou até que Wolf pudesse transmitir 100 caracteres por minuto e receber 80. A lista de informações desejadas pela Abwehr era abrangente. Eles queriam que seus agentes relatassem localização de bases aéreas, movimentação de tropas, moral dos civis, suprimentos, produção das fábricas e boletins meteorológicos. Wolf Schmitz era só uma parte da Operação Lena da Abwehr para coletar informações antes da planejada invasão alemã à Grã-Bretanha em setembro de 1940. Em 25 de agosto de 1940, Wolf Schmidt recebeu sua última instrução e foi designado Agente 3725, codinome Leonard. Ele recebeu a promessa de 7.500 Reichsmarks e um emprego nas colônias. Após a guerra, foi prometido a ele que sua família receberia 10.000 Reichsmarks caso ele morresse. Ele adotou o nome de Harry Williamson, o único nome inglês que conseguia lembrar do tempo em que esteve em Camarões. A missão era clara: infiltrar-se na Grã-Bretanha, estabelecer contato por rádio e informar continuamente sobre os preparativos militares e o moral civil. Wolf iniciou sua jornada para a Inglaterra pegando um comboio de Hamburgo a Bruxelas. A missão quase acabou antes de começar, quando Carol lhe revelou sem querer o plano para uma empregada. A Abwehr precisou intervir, ameaçando a garota e o pai com violência física. Se falassem algo a alguém, seriam punidos. O mau tempo atrasou a operação por um mês. Por fim, em 19 de setembro de 1940, às 22h, H. Wolf partiu de Bruxelas em uma aeronave alemã. 1h30 depois, o agente 3725 fez seu primeiro e único salto de paraquedas sobre Cambridgeshire. Ele aterrissou com força perto da vila de Willingham, 16 quilômetros ao norte de Cambridge. Ele ficou enredado em uma linha telefônica e, nesse processo, machucou a mão e torceu o tornozelo. Seu pouso foi surpreendentemente perto de um posto de comando de defesa aérea na Royal Air Force Oakington, a apenas 90 metros de um holofote tripulado que monitorava novas chegadas. Assim como ele, se mantendo discreto na manhã seguinte, Wolf escondeu seu paraquedas de equipamento em um monte de feno, o arnês em uma vala e o rádio debaixo de uma cerca viva. Sua ida à vila de Willingham por suprimentos logo gerou suspeitas. Ele foi visto lavando os pés na bomba d'água da vila. Isso, aliado ao seu sotaque estrangeiro e ao fato de ser um desconhecido, fez com que fosse visto como perigoso em uma comunidade em alerta contra infiltrados alemães. Depois que um morador local o parou e exigiu ver sua identificação, a guarda local foi chamada e levou o homem suspeito com um sotaque estranho para o pub Three Tons para interrogatório. Durante o almoço, a polícia do condado foi chamada e Schmidt levado à delegacia de Cambridge. De lá, ele foi transferido para o campo 020 na Lechmere House, em West London,
centro de detenção onde agentes inimigos suspeitos eram processados e interrogados pelos britânicos. Sob o comando do tenente-coronel Robin Stevens, veterano temperamental e multilíngue chamado Olho de Lata pelo monóculo, a instalação tornou-se um sofisticado centro de guerra psicológica. Stevens mantinha uma persona sinistra e proibia a violência física, pois sabia que informações confiáveis vinham da quebra psicológica, não física. Os britânicos também possuíam uma vantagem crucial. Goster Caroli foi capturado logo após chegar à Grã-Bretanha em 6 de setembro e rapidamente aceitou trabalhar como agente duplo para os britânicos. No interrogatório, Caroli revelou a chegada de Wolf Schmidt, permitindo que o Serviço de Inteligência Militar 5 se preparasse. O interrogatório inicial de Wolf começou com ele, relatando sua história de cobertura. Disse ter fugido da Dinamarca em um barco de pesca após confronto com um soldado alemão. Depois que ele terminou sua história, Schmidt recebeu uma transcrição da confissão de Caroli. Percebendo que enganar era impossível, Wolf xingou aquele porco do Caroli e concordou em cooperar totalmente com os britânicos. Sua decisão não nasceu de nenhum tipo de idealismo ou heroísmo, mas sim de pura sobrevivência e autopreservação. Após concordar em mudar de lado e sob a liderança astuta do Major Tyr Robertson, ele fez um relato completo de seu treinamento como agente alemão, incluindo a entrega de seus códigos de cifra. Poucos dias depois, em 22 de setembro, ele foi acompanhado por um grupo de homens para recuperar seu equipamento escondido, incluindo seu transmissor de rádio e a roda de cifra. Apesar das circunstâncias, dizem que Wolf Schmidt manteve o bom humor por causa disso. Ele recebeu o apelido de Agente Tate em homenagem ao comediante Harry Tate. O recém-recrutado Agente Tate representava o agente duplo quase perfeito. Ele havia sido preso logo após chegar em solo britânico e ainda não tinha conseguido se comunicar com seus controladores alemães. Isso permitiu ao sistema britânico de dupla cruz preparar-se para sua nova missão como agente duplo. Apesar de sua motivação ser a sobrevivência ao mudar de lado, os britânicos acreditavam que, mesmo sem confiar totalmente nele, ao menos poderiam controlar suas comunicações com a Abwehr. O sistema britânico de dupla cruz surgiu do reconhecimento do Serviço de Inteligência Militar. 5 de que agentes alemães capturados ofereciam mais valor como fontes controladas do que como prisioneiros executados. O Comitê 20, conhecido como Double Cross, foi criado em 2 de janeiro de 1941 e liderado pelo historiador de Oxford John Cecil Masterman, que coordenava cerca de 120 agentes duplos. O sistema tinha como objetivo controlar as operações de inteligência alemãs na Grã-Bretanha, especialmente para apoiar as operações Ultra de Bletchley Park. Ao entender as intenções alemãs para a guerra, eles buscavam enganar o inimigo com desinformação, frustrar ataques e ganhar vantagem estratégica. A primeira missão do agente Tate, em outubro de 1940, era relatar à Abwehr o que ele sabia que eles queriam ouvir, misturando informações fabricadas e inteligência verdadeira e inofensiva. Ele recebeu como disfarce o trabalho de fazendeiro. No final de 1940, ele já havia transmitido pelo menos 38 relatórios, misturando dados meteorológicos precisos com informações enganosas sobre a produção de aeronaves e defesas contra invasão. Os relatórios que ele enviava sob a direção do Comitê 20 impressionaram a hierarquia da Abwehr. Ele foi essencial para convencer os alemães a planejar um ataque à fábrica de Havilland em Hatfield, que acabou virando uma operação de engano, envolvendo o canalha agente duplo Ed Chapman, após só 6 semanas em campo. O agente 3725 foi recomendado para a Cruz de Ferro de segunda classe pelos seus serviços à pátria. Diferente de outros agentes duplos aliados como Garbo e Brutus, que gerenciavam grandes redes fictícias de subagentes, o agente Tate foi criado para agir sozinho. Isso restringia as informações falsas que ele podia enviar à Alemanha. E assim, chegou o momento em que foi considerado necessário apresentar Mary aos alemães. Ela seria filha de um fazendeiro e trabalhava no setor de cifras do almirantado. Tate disse que foi dela que ele conseguiu obter informações navais valiosas para repassar aos alemães. Apesar do apoio financeiro da inteligência britânica à operação do agente Tate, Wolf Schmidt
precisava fingir que ainda requisitava fundos operacionais da Alemanha. Primeiro, ele recebeu dinheiro contrabandeado de Caroli. Após tentar escapar dos britânicos e ser removido do sistema de dupla cruz, o agente Tate informou seus controladores sobre suas graves dificuldades financeiras. Isso se encaixou perfeitamente na Operação Midas, esquema criado pelo agente iugoslavo Playboy Tricycle, ou Duško Popov, em 1941. Popov, que inventou um empresário judeu querendo transferir sua fortuna da Inglaterra para os Estados Unidos da América, conseguiu convencer a Abwehr a depositar dólares em bancos americanos em troca de libras na Inglaterra. Assim, mais de 85 mil libras foram para os cofres britânicos. Irônico que a Alemanha financiasse operações de inteligência britânicas. O agente Tate recebeu sua parte justa dos fundos, o que lhe permitiu continuar seu trabalho contra seus antigos mestres. Mas nem tudo foi um mar de rosas para o agente Tate antes da Operação Midas. E quando ele estava sem dinheiro, a Abwehr enviou um de seus agentes, Karl Richter, para lhe fornecer fundos e novos cristais para seu rádio. Ele foi enviado não apenas para entregar dinheiro e equipamentos, mas também para verificar se seu agente estava jogando limpo. Em 1941, Wolf Schmidt citou o Hotel Phoenix em uma mensagem de rádio, alertando os alemães, pois era um de seus locais secretos de reunião. Eles queriam verificar se seu agente tinha sido apenas descuidado ou se ele havia deixado escapar algo mais nefasto. Tate não tinha muito a temer. Richter era um agente totalmente incompetente. Após saltar de paraquedas na Grã-Bretanha, ele passou alguns dias vagando pelo interior, sobrevivendo com chocolate e uísque, pois enterrou acidentalmente os suprimentos de comida com o paraquedas. Logo foi preso e não era o tipo de pessoa que pudesse ser útil ao Comitê dos 20. Ele sofreu um destino cruel aos pés da forca. A notícia da captura e execução de Richter foi enviada de volta aos alemães, e eles não mandaram mais ninguém para verificar seu agente. Isso não significava que o agente Tate tinha uma vida tranquila. Ao contrário, vivia sempre com medo de ser descoberto. Alguém do seu círculo imediato poderia traí-lo. O agente Snow, também da Double Cross, revelou aos alemães estar sob controle britânico, gerando temor de que Tate e outros fossem comprometidos. Mesmo assim, Schmidt continuou com seu trabalho, que em 1942 consistia principalmente em enviar relatórios e previsões do tempo. Essas informações eram essenciais para os alemães planejarem operações aéreas e navais contra a Grã-Bretanha. A Abwehr passou a se preocupar mais com relatórios sobre planadores aliados e a agricultura e alimentação britânicas. Ao perguntar ao seu agente sobre os estoques subterrâneos de alimentos, Schmidt respondeu com informações falsas sobre estoques fictícios, o racionamento conduzido pelo governo britânico e estatísticas de produção de alimentos. Pode parecer banal, mas era parte importante do sistema mais amplo de desinformação dos aliados. Schmidt teve participação modesta na Operação Tocha, invasão aliada do norte da África Francesa, em 8 de novembro de 1942. Schmidt relatou para reforçar o engano de que os aliados planejavam desembarcar na Noruega, não no norte da África. Ouvi, por acaso, em uma festa, 2 oficiais da Marinha comentando sobre ordens de última hora para equipar os navios com roupas e equipamentos de inverno. Em junho de 1943, a Abwehr estava importunando Schmidt para viajar mais e fornecer relatórios de reconhecimento. Sem poder fazer muito como ajudante de fazenda no interior da Inglaterra, o Serviço de Inteligência Militar 5 conseguiu que ele virasse fotógrafo em Watford. Isso lhe deu uma pausa da monotonia de operar o telégrafo o dia todo e permitiu enviar informações mais variadas para a Abwehr. Mas, infelizmente, as mensagens alemãs para Tate de repente começaram a diminuir, levando a novas preocupações de que sua cobertura pudesse ter sido comprometida. Deixando essas preocupações de lado, Tate continuou ativo como agente na esperança de ser útil no futuro. Ele já transmitira desinformação para apoiar a Operação Cockade e o Plano Ironside, mas logo participaria do maior engano de todos, Operação Bodyguard. Operação Bodyguard foi o plano abrangente para ocultar os desembarques da Normandia no dia D. A contribuição de Tate, embora talvez não fosse central, foi ainda assim significativa. Em janeiro de 1944,
ele noticiou a chegada de Eisenhower à Inglaterra 48 horas antes do anúncio oficial, impressionando os alemães e recuperando sua confiança. Um ponto-chave da Operação Bodyguard era mostrar os preparativos do dia D como atrasados. Tate contribuiu disseminando desinformação sobre atrasos na produção dos barcos de invasão e a suposta necessidade de retreinamento das tropas. Embora essas narrativas tenham se tornado mais difíceis de manter à medida que ensaios em grande escala aconteciam por toda a Grã-Bretanha. Ao ser pressionado pelos alemães por relatórios sobre bombardeiros perto de Cambridge, Tate resistiu e explicou que era muito difícil e perigoso rondar os aeródromos militares. Como fotógrafo em Watford, a 2 horas dali, seu argumento foi aceito e ele evitou informar os alemães sobre o poder aéreo aliado. Na preparação para o dia D, o agente Tate participou da Operação Fortitude, campanha de desinformação para os desembarques na Normandia. A Fortitude Sul visava convencer os alemães de que a Normandia era distração para a invasão principal em Pas-de-Calais. O papel de Tate, mesmo menor que o de Garbo ou Brutus, trouxe detalhes essenciais de corroboração. Ele relatou exercícios aéreos fictícios com foco em Pas-de-Calais e forneceu informações de um suposto funcionário ferroviário na estação Ashford Junction sobre os movimentos do FUSAG para os portos de embarque. FUSAG, o primeiro grupo de exército dos Estados Unidos da América, era um exército fictício chefiado pelo general George S. Patton, composto apenas por tanques infláveis e aviões de madeira falsos. Na Operação Fortitude Norte, voltada à Noruega, Tate informou sobre as consultas do embaixador britânico Victor Mallet em Londres. Apoiando a ficção de que a Suécia seria arrastada para a guerra, Hitler, já convencido da importância estratégica da Noruega, manteve 17 divisões lá. Ainda mais reforçado por esses enganos, mesmo após o dia D, o agente Tate ainda tinha um papel importante a desempenhar. Seu foco mudou do engano sobre a invasão para a inteligência naval e medidas de contra-ataque contra as novas armas V da Alemanha. Ele participou da divulgação de informações falsas sobre as campanhas do V-1 Doodlebug e do foguete V-2. Destacou-se o engano deliberado sobre os pontos de impacto do V-1, onde ele, junto com outros como o agente Zig-Zag, exagerou os impactos no norte e oeste de Londres, levando os alemães a reduzir o alcance dos foguetes e, assim, atingir áreas menos populosas do sul. Ele fez o mesmo quando os nazistas lançaram seus foguetes. V-2 enganando os alemães sobre os impactos do V-2. O resultado foi que, graças a agentes como Tate e Zig-Zag, milhares de vidas civis foram poupadas nos últimos meses da guerra na Europa. Talvez o maior erro de Tate no fim da guerra tenha sido relatar campos minados fictícios. No final de 1944, ele informou a Alemanha sobre extensos campos minados fictícios ao redor da Grã-Bretanha, principalmente ao sul da Irlanda, perto de Fastnet Rock. Utilizando informações de sua fonte confiável na Marinha Britânica, Mary, os dados, como sempre, eram uma mistura saudável de verdade e invenção. Os aliados realmente instalaram mais de 10 mil minas. Marque 17 entre 1944 e 1945. Mas não na área exata citada por Tate. Quando o submarino alemão U-1006 foi realmente afundado por uma fragata canadense a sudeste das Ilhas Faroé. Em 16 de outubro de 1944, Tate afirmou falsamente, após ouvir de um tripulante britânico, que o submarino foi destruído em seu suposto campo minado ao sul da Irlanda. Ele relatou que 44 sobreviventes foram capturados. Embora fosse necessário, Tate inventou a causa e o local, atribuindo o naufrágio a um campo minado inexistente. Em março de 1945, o U-260 submarino alemão afundou por uma mina real, logo fora da área falsa relatada por Tate. Isso convenceu os alemães da precisão das informações de Tate. O resultado foi que os submarinos alemães receberam avisos para evitar as áreas de campos minados relatadas por Tate, criando efetivamente uma zona livre de submarinos para os comboios aliados. Nos meses finais e críticos da guerra, esse foi de fato o último grande feito do agente Tate, mas ele continuou transmitindo em seu telégrafo até que a Alemanha nazista estivesse em seus últimos suspiros.
em 2 de maio de 1945, apenas 5 dias antes da rendição incondicional da Alemanha. O agente Tate recebeu sua última mensagem da Alemanha, agradecendo por seus serviços e respondendo a uma pergunta que ele havia feito sobre seus pertences pessoais. Deixado em Hamburgo após a guerra, Wolfschmidt adotou formalmente o nome Harry Williamson e passou a levar uma vida aparentemente comum em Watford. Mas ele nunca conseguiu se livrar completamente da sensação de estar sendo vigiado, talvez uma consequência natural de anos levando uma vida dupla. Ele se tornou recluso, instalando câmeras e dispositivos de escuta por toda a casa e mantendo consigo um número especial do Serviço de Inteligência Militar. 5 para ligar caso se sentisse ameaçado de alguma forma. Em 1946, Harry casou-se com Irene Renée Esther Mayton. O casamento foi infeliz desde o início, marcado pelas leis de segredos oficiais que forçavam o casal a manter silêncio sobre as atividades de Harry na guerra. Ele seguiu como fotógrafo do The Watford Observer, tornando-se fotógrafo-chefe e também freelancer do The Daily Mirror, mas suas verdadeiras paixões eram criar canários, bilhar, futebol e música clássica. Mesmo tentando voltar às sombras, seu passado veio à tona ao ser localizado por um jornalista alemão no início dos anos 1960. Harry, relutante, compartilhou partes de sua história e mostrou suas cruzes de ferro de primeira e segunda classe, recuperadas por seu irmão em Hamburgo após a guerra. Mais tarde, sua participação em protestos contra o imposto de votação de Margaret Thatcher nos anos 1990 o colocou inadvertidamente sob os holofotes, com jornais o chamando de espião nazista e a pérola de Hitler. Após deixar de estar vinculado à lei de segredos oficiais, Harry escolheu contar toda a sua história ao autor Nigel West, que foi publicada em seu livro 7 Espiões que Mudaram o Mundo, em 1991. Naquela altura, ele já estava no crepúsculo da vida, enfrentando um diagnóstico de câncer terminal. Harry Williamson morreu em 19 de outubro de 1992 aos 80 anos. Ele foi um agente duplo durante a guerra, cujas enganações ajudaram a encurtar um conflito global, mas também era um homem reservado, assombrado por seu passado extraordinário. O agente Tate foi um dos agentes duplos mais longevos dos aliados, enviando mais de 1000 mensagens em nome da inteligência britânica e mantendo o engano até o colapso final da Alemanha nazista. Um oficial sênior da Abwehr disse que o agente 3275 é nossa pérola mais valiosa. Se ele for falso, então todo o colar é falso. E de fato era.